Graças a paz, igreja. Louvado seja Deus. Sabe, amados, desde o primeiro dia, nós temos recebido direções da parte de Deus. Sabe, e como todos os anos, a palavra ela vem se cumprindo. Uma palavra vem se encaixando com a outra, porque é o nosso Deus que nos dá. Amém? Sabe, meus irmãos, a grande verdade é que nós temos vários motivos para agradecer a Deus. A verdade é que nós, nesse ano que se passou, em 2025, o nosso bom Deus, Ele tem feito grandes coisas através de nós. Se você parar um pouco e olhar para esse lugar, você vai ver tudo que o Senhor fez através da minha, da tua, da nossa fidelidade, não é verdade? É verdade que o Senhor tem nos abençoado de uma forma individual. Sabe, amado, se você parar um pouco e pensar, você vai ver como o Senhor é bom. Amém? Mas você pode chegar para mim e dizer: mas meu irmão, existe algo que eu gostaria de conquistar e eu não conquistei. Porque nós recebemos direção que 2025 seria o ano da conquista. Eu tenho algo para te dizer. A palavra de Deus declara que há um tempo determinado para todas as coisas. Amém? Sabe, há um tempo determinado e o tempo pertence ao Senhor. Uma coisa que nós temos absoluta certeza é que jamais, se você não conseguiu, a culpa jamais foi do Senhor. Muitas vezes nos falta esforço, nos falta disponibilidade, sabe, para que nós possamos receber tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. Deixa eu te contar uma história que talvez você já tenha ouvido. Diz a história que um fazendeiro, ele tinha vários animais em sua fazenda. E certo dia ele chama a galinha e chama o porquinho. E ele chega para eles e diz, chama os dois, durante 7 dias vocês vão preparar uma refeição para mim. A cada manhã, eu irei provar da refeição. Se eu aprovar, bênção. Porém, se durante esses 7 dias, se a refeição não for aprovada, eu vou fazer uma refeição. Vou fazer uma omelete de bacon. E o negócio ficou puxado para o lado do porquinho. É? A gente entende que no omelete a galinha vai fornecer o ovo. Os ovos. E o porquinho? Né? O porquinho, Silvano. Não sei por que isso. Né? E aí começa o primeiro dia. Aí o porquinho chama a galinha e os dois vão lá e vão no papel e fazem um cardápio delicioso. O fazendeiro come e diz, bênção. No segundo dia a mesma coisa. Os dois planejam e o fazendeiro, ok. Já no terceiro dia, a galinha olhou direitinho e disse, eu não tenho muita coisa a ver com esse negócio não. A galinha vai, chama o pássaro e diz, vai lá. E diz o porquinho que eu estou meio indisposto. Inventa uma história para ele. Vocês estão entendendo, né? E aí o que acontece é que o pássaro vai lá e o porquinho fica meio triste, mas ele diz, eu vou me esforçar. O porquinho vai, o porquinho faz o cardápio, mas no outro dia, na hora de estar na frente do fazendeiro, a galinha estava lá, querendo os créditos, né? Passou o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, no 7º dia, todos os dias, a galinha desculpa para o porquinho, e o porquinho se esforçando. No 7º dia, o fazendeiro provou o alimento e disse, muito bom, vocês estão de parabéns. Agora eu queria saber de você, dona galinha. Aí o negócio ficou estreito pro lado da galinha, né? Do terceiro dia em diante, como foi preparado esse cardápio? E a galinha deu um passo para trás e o porquinho partiu logo na defesa dela e disse, Senhor, ele disse, calma, não farei nada com ela. Porém, nessa história, existia alguém que apenas estava envolvido e existia outro que estava comprometido. Amém? Sabe, amados, quem sou eu nessa história? Quem é você nessa história?
Sabe, você e eu, nós somos alguém que nos encontramos apenas envolvido ou nós somos comprometidos com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Amém, amados? Sabe, meus irmãos, é possível você estar envolvido sem necessariamente estar comprometido. É possível você frequentar uma igreja, é possível você frequentar uma célula, é preciso você ser aquele que está sempre presente. Mas quando a coisa aperta, opa, aqui não dá para mim. Muitas vezes fazemos como uma galinha, sabe? Mas aqueles que estão comprometidos diz, deixa comigo, eis-me aqui. Ele é aquele que bata a bola no peito, mata a bola no peito e chuta pro gol. Amém? Sabe? É aquele que está totalmente envolvido ou comprometido com a obra de Deus. Sabe? Vocês podem estar envolvidos sem estar comprometido. Repitam assim comigo. E aí, se você quiser, você anota, amém? Meu comprometimento gera em mim responsabilidades, amém? Vamos repetir para ficar. Repitam comigo. Meu comprometimento gera em mim responsabilidades. Sabe, amados, quando eu me comprometo com algo, eu sou responsável por algo. Sabe? Por mais simples que seja, mas é minha responsabilidade. Amém? O comprometimento cristão é a ação e a materialização da nossa fé. Eu creio e por isso eu ponho em prática. Sabe? Ações concretas. Amém? Sabe? O meu comprometimento, ele vai gerar em mim ações concretas. Sabe? Eu oro, eu creio na salvação dos meus parentes. Eu creio na salvação, foi falado aqui, sabe? Dessa comunidade. Amém? Mas o que eu tenho feito para que eles conheçam a Cristo? Sabe? A Bíblia vai nos dizer que a fé sem obra, ela é morta. Não é verdade? A palavra de Deus vai nos dizer isso, que a fé sem obra ela é morta. Sabe? Você pode declarar que o maior bem, sabe, que nós podemos receber do Senhor é a salvação. Sabe, eu sei que você ora. Eu sei que você se coloca diante de Deus para que vidas possam ser alcançadas. Mas que para isso aconteça, eu e você, nós precisamos nos comprometer com o evangelismo nessa comunidade. Sabe, amados? Nós precisamos nos comprometer. Precisamos ter compromisso com o reino. Isaías 6,8 diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? Quem irá após nós? E o profeta responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você pode repetir isso? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Precisamos declarar, amados, essa verdade. O compromisso, Billy Graham se declarou. O compromisso cristão não é uma decisão de uma única vez, mas um processo diário de entrega. Amém? O compromisso cristão não é uma decisão, não. Esse é um compromisso diário, sabe? Esse comprometimento, sabe, de entrega ao Senhor. A cada dia eu declaro: Senhor, eis-me aqui, amém? Eu gostaria que vocês abrissem em Números capítulo 32. Nós vamos meditar a respeito de 2,5 tribos de Israel, que eles assumiram um compromisso de estar à frente dos guerreiros na conquista da terra, amém? Números 32. Nós vamos ler alguns versículos. Números 32,
Diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de Rubens e os filhos de Gade tinham muito gado. Quando viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade, que era boas para a criação de gado, os filhos de Rubens, os filhos de Gade, foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes das congregações e disseram: Atarote, Dirbon, Jazer, Niha, Esbron, Eliale, Seba, Nebo, Beon, a terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel, é terra de gado, e esses teus servos têm gado. E disseram mais: se encontramos favor aos seus olhos, permita que a posse desta terra seja dada a esses teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Rubens e de Gade: então, os irmãos de vocês irão à guerra, enquanto vocês ficarão aqui? Porque vocês querem desanimar os filhos de Israel, para que não entrem na terra que o Senhor lhe deu. Versículo 15, por gentileza. Se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína desse povo. Então os filhos de Rubens e os filhos de Gade se aproximaram de Moisés e lhe disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Mas nós nos armaremos e vamos para a guerra diante dos filhos de Israel, até que o tenhamos levado ao seu lugar. Porém as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel tomem posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com ele do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao leste. Então Moisés lhes disse: se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês, armados, passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar, e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel, e a posse dessa terra será de vocês diante do Senhor. Amém? Pai, nós te bendizemos pela tua palavra. Ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela exposição da tua palavra, Pai. E nesse momento, ó Pai, nós te pedimos, Espírito Santo, ministra aos nossos corações, fala aos nossos corações. Pai, eu declaro corações cativos, ó Deus, para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Bem, meus irmãos, nós estamos diante de duas tribos, e mais na frente, a metade da tribo de Manassés vai se unir a essas duas tribos. Quando eles chegam a um certo ponto, antes da travessia do Jordão, e eles chamam Moisés, Eleazar e os anciões, e eles dizem assim: ó, essa terra é terra de gado, essa é uma terra boa para a nossa tribo, dê-nos essa terra. E de início Moisés olha e diz assim: como assim? Vocês querem ficar aqui? Vamos parafrasear, né? Tomando sombra e água fresca, enquanto seus irmãos vão guerrear. E aí eles disseram: não, Moisés, nós iremos edificar currais para os nossos gados, as nossas crianças ficarão com as nossas esposas, mas nós assumimos um compromisso. Sabe, amados, hoje nós vamos falar a respeito de comprometimento. A igreja do Senhor precisa se comprometer com a obra que o Senhor colocou diante de nós. Amém, amados? Sabe, você e eu, nós devemos entender que existe um céu a ser povoado, amém? E eu e você somos os guerreiros que vamos ser usados para que vidas sejam alcançadas. Amém, meus irmãos? Sabe, meus irmãos? E ele diz assim: Moisés, nós iremos, nós lutaremos, nós guerrearemos, nós só iremos voltar quando todo esse povo estiver tomando posse da terra. Amém? Vocês estão entendendo? Quando todo esse povo tiver sido alcançado. Amém?
Sabe, amados, existe a salvação do Senhor e Ele conta comigo e com você. E Moisés disse sim, dessa forma sim. Vamos lutar, vamos guerrear. E eles conquistam as terras, amém? Estamos diante das tribos de Israel que se comprometeram para lutar. Sabe, amados, aquele que está comprometido, ele entrega o seu melhor ao Senhor, amém? Sabe, amados, qual é o teu melhor? Sabe, o Senhor não espera nada mais, nada menos de nós do que o nosso melhor, porque nós estamos fazendo para Ele, amém? Sabe, amados, tempo, dons, recursos. Sabe, o Senhor, Ele entende que, sabe, nós precisamos entender que tudo pertence a Ele. Sabe o teu dia, o meu dia? Ele tem 24 horas, amém? Qual tem sido o meu tempo e o teu tempo de dedicação ao Senhor? Sabe, às vezes nós corremos tanto, às vezes nós queremos fazer tantas coisas, às vezes nós queremos abraçar o mundo. Ei, deixa eu te dizer algo, nós não vamos conseguir. Sabe, nós devemos priorizar o reino de Deus. Nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Será que temos usado aquilo que o Senhor nos deu? O Senhor nos deu dons e talento. Ou será que nós temos enterrado os nossos talentos, como diz na parábola de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 14? Sabe, meus irmãos, nós temos aqui nesse lugar, nessa semana de direção profética, o nosso pastor tem nos conduzido a profetizar, sabe, a usar aquilo que o Senhor nos deu. Existe uma palavra profética nos seus lábios, amém? Sabe, declare a palavra de Deus. Assim como o profeta Ezequiel disse: ossos secos voltem a viver, amém? Sabe, precisamos profetizar sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa igreja. Precisamos profetizar sobre o Brasil, amém? Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Eles estavam comprometidos, aquelas tribos. Nós precisamos nos comprometer. Então, nesse momento nós iremos falar um pouco, compartilhar um pouco a respeito do nosso comprometimento. No versículo 16, como nós lemos, vai dizer assim, ó: então os filhos de Gade e os filhos de Ruben se aproximaram de Moisés e lhe disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para nossas crianças. Eles estavam dizendo a Moisés: primeiro, nós precisamos guardar os nossos. Sim, entende isso? Você e eu. Existe um peso de responsabilidade sobre a nossa vida para que a gente possa cuidar da nossa família. Sabe? A obra do Senhor precisa ser feita sim, mas nós precisamos cuidar do nosso lar, da nossa casa, dos nossos. Amém? O meu compromisso, sabe, principal, não é o meu trabalho, não são os meus amigos, não é o meu dinheiro, nunca foi o nosso, porque Deus tem cuidado. Mas o nosso primeiro ministério é a nossa família. E como estamos cuidando dela? Sabe, tempo de igreja não quer dizer muita coisa. A verdade é essa, né? Não porque eu tenho 10 anos de igreja, como está a tua família. Não porque eu tenho 20 anos, 30, 50. Como está a tua família? Amém? Sabe, a Bíblia diz: ensina os pequeninos o caminho que eles devem andar, que eles não se desviarão dele. Amém? 1 Timóteo 5,8 diz assim, ó: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que os descrentes. Sabe, se nós não cuidarmos do nosso, a Bíblia diz que nós negamos a nossa fé e nós somos pior do que aqueles que ainda não têm a Cristo. Sabe, amados, nós precisamos entender que nós, como filhos, precisamos cuidar do nosso, precisamos proteger.
Sabe? Existe, aqui estamos em uma grande batalha, sabe? As provações elas vão vir de todos os lados, mas nós devemos proteger os nossos, nós devemos cuidar da nossa família. São muitas famílias desestruturadas, jovens, que até mesmo não alcançam a idade adulta. O Senhor conta conosco para que nós possamos agir nesta comunidade. Sabe, amados, onde eu e você fomos inseridos, a nossa família deve ser exemplo. Sabe? Isso vem, ou seja, isso é um comprometimento totalmente nosso, como igreja do Senhor. Sabe aquela coisa de dizer, ser crente não quer dizer muita coisa não. Eu repreendo essa palavra em nome de Jesus, porque nós somos os filhos, os escolhidos pelo Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Meu chamado e teu chamado consiste em cuidar da nossa casa, cuidar da nossa comunidade, sabe, assumir comprometimento com a nossa igreja. Amém? Segundo, repita comigo, meu comprometimento diante da minha comunidade. Não é à toa que nós viemos para esse lugar. Sabe, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, e essa foi a palavra que nós recebemos através da vida do nosso pastor. Deixa e vem. Sabe, nós viemos para esse lugar, e a grande verdade é que do lado, aqui do lado, pertinho, né, existem pessoas que se drogam. Sabe, a verdade é que aqui ao redor desse campo, né, existem jovens que se prostituem. A grande verdade é que o Senhor nos trouxe para cá, para que nós possamos fazer a diferença nesse lugar. Amém? Sabe, irmãos, nós precisamos entrar de cabeça, e isso eu entendo. Nossa comunidade, estava muito sério esse negócio. Amém? Nós precisamos entrar de cabeça, literalmente falando. Meu Deus, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Amém, glória a Deus. Sabe, gente, eu venho apanhando com essa palavra desde que o Senhor colocou no meu coração. Eu disse, Senhor, eu não vou apanhar sozinho não, vou entregar. Amém? Precisamos entender que existe responsabilidade minha e sua, né, sobre a nossa comunidade. O Senhor nos chamou para refletir a sua luz. Amém? Mateus 5,16 diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém? Sabe, amados, existe um chamado. Nós precisamos assumir compromisso com a nossa comunidade. Sabe, meus irmãos, eu não sei vocês, mas quando a gente passa e vê pessoas se drogando, e vê jovens se prostituindo, sabe? E vê como o diabo tem escravizado. Sabe que isso nos traz uma... Sabe, você imagina o coração do pai como está. E você imagina ele olhando para mim e para você, dizendo assim, o que você tem feito para mudar esse quadro? Sabe, o que eu tenho feito para mudar esse quadro? Existe uma tristeza profunda que atinge o coração de Deus. O versículo 17 diz assim, de Números 32. Mas nós nos armaremos e vamos para a guerra diante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Porém, as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas, por causa dos moradores da cidade. Essas duas tribos declaram assim, nós nos armaremos, nós assumimos esse compromisso, nós vamos à frente de batalha, até que nós tenhamos subjugados os moradores das terras. Sabe, meus irmãos, eles assumem um compromisso diante da nação de Israel.
Eles não voltariam para suas famílias enquanto todos não tivessem alcançado, tomado posse da sua terra. E diante da nossa comunidade, qual tem sido o nosso compromisso? Nós ouvimos através do nosso irmão Emerson, sim, aqui, através do nosso irmão Emerson, que devemos evangelizar a nossa comunidade. Sabe, meus irmãos, os campos estão brancos. Amém? Os campos estão brancos. E aqui eu estou falando dessa comunidade. Mas existem pessoas de outras comunidades e o Senhor quer te usar ali onde você está. Amém? Sabe? Rio Doce, Maranguape 1, Maranguape 2. Onde o Senhor te colocou, os campos estão brancos. Precisamos assumir compromisso e alcançar vidas. E o Senhor me fez pensar, onde estão os teus amigos? Sabe? Eu estava fazendo uma retrospectiva, e são poucos. Eu posso dizer a vocês que são muito poucos dos meus amigos que conheceram Jesus depois que eu me converti. E o Senhor falou assim comigo, ó, você precisa se comprometer com isso. Muitas vezes nós nos colocamos em uma bolha, não é? Não, o Evangelho me alcançou, eu vou para o céu, olha aí, que coisa linda, todos no céu, amém? Mas o céu não tem limite de morada, sabe? O céu não é um terreno onde só cabe 25 milhões, não, gente. O céu é para todos, amém? A verdade é que temos que alcançar vidas. Nós vemos vidas sendo alcançadas através da nossa igreja, através da nossa vida, sabe? Nós temos uma palavra de Deus que tem alcançado pessoas, mas existem muitas outras. Ei, você não é represa, você é rio, amém? Então deixa essa água fluir, amados. Deixa que o Evangelho alcance vidas, em nome de Jesus. Lucas 9, versículo do 57 em diante, diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que você for. E Jesus responde: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. A outro Jesus disse: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu sepulte o meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vem e anuncia o reino de Deus. A outro outro disse: quero seguir, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. E a resposta de Jesus foi: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto ao reino de Deus. Amém? Amém. Sabe, amados? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás. Sabe, amados? Nós precisamos arar a terra. A terra primeiro precisa ser arada, precisa ser adubada e depois essa semente é lançada. Olhar para trás é você olhar as coisas que se passaram. Olhar para trás é você querer viver no teu passado. Olhar para trás é você estar preso a um pecado, a algo que não convém com aquilo, com o projeto que o nosso bom Deus tem para a sua vida. Sabe, precisamos avançar. Precisamos nos comprometer, precisamos entrar nesse lugar de responsabilidades diante da nossa comunidade, sabe? Frentes de evangelismo, ações sociais, sabe? Sopão, dar comida a esse povo, futebol. A minha família foi alcançada através de um jogador, Mateus, jogador caro, cadê ele? Sabe, os irmãos da igreja tinham futebol, o gordinho, que na época não era gordinho, na época era magro, né? E aí ele foi, eu já contei isso aqui,
E através da oração de Mateus, da vida de Mateus, a minha família foi alcançada. Eu fui alcançado. E assim nós vemos aqui famílias sendo alcançadas, amém? Sabe? E assim eu declaro na sua família, em nome de Jesus. Amém? Romanos 8:19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém? Sabe, amados, a criação, ela aguarda, sabe, pela manifestação dos filhos. E muitas vezes nós estamos parados. Sabe, 2026 está aí para a gente dar um saculejo nesse lugar. Amém? O Senhor conta comigo e conta contigo. Amém? Terceiro, nosso compromisso, repitam comigo, nosso compromisso com a obra de Deus, ou seja, com a igreja do Senhor. Amém? Nós precisamos assumir compromissos com a igreja de Deus. E a gente sempre fala, ó, desde o mais simples até, sabe, desde olhar uma cisterna. É o Senhor que conta contigo, amém? A palavra de Deus é clara em Josué 22, falando ainda dessas 2 tribos e meia. Josué 22 diz assim, do 1 ao 4, diz assim: então o Senhor chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhe disse: escutem o que o Senhor falou. Josué falou, né? O Senhor falou através de Josué. Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, e também foram obedientes a mim em tudo o que lhe ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos. Pelo contrário, tiveram o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, seu Deus. Agora, o Senhor, o seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhe havia prometido. Voltem, pois, agora, e vão para as suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Amém? Então, aqui nós vemos essas 2 tribos e meia, alcançando as bênçãos pela qual eles lutaram. Amém? Sabe? Eles disseram a Moisés: concede-me essas terras, mas nós vamos guerrear, mas nós vamos lutar, mas nós nos comprometemos. Muitas vezes o que nos falta é compromisso, sabe? Muitas vezes o que nos falta é dizer: deixa comigo, sabe? Perto de mim, certa vez eu disse assim, perto de mim ninguém passa necessidade. Amém? Eles tinham uma missão, e eles completaram essa missão, e agora estavam recebendo descanso. Existe um descanso, sabe, para nós. A verdade é que a vida eterna, ela já nos alcança aqui. Eu sempre digo assim, ó, se você tem alguma dúvida da sua salvação, calma aí, dê um passo atrás, porque tem alguma coisa errada. Não é verdade? Sabe, nós vamos para o céu, amém? Amém ou amém? Ah, gente, se vocês não querem ir, eu quero. Todo mundo quer. Meu Deus. Aperta o cinto aí, o negócio agora é que vai apertar. Amém? João 21:15, João 21, do 15 a 17, diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão, olha Jesus aí falando com Pedrão: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse:
apacente as minhas ovelhas. Sabe, amados, Jesus estava dizendo a Pedro, e assim ele diz para mim e para vocês: se vocês verdadeiramente me amam, vocês devem assumir compromisso com a minha igreja. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O chamado de Jesus exige compromisso e não apenas envolvimento. Vocês lembram da galinha, né? Ela estava só envolvida. Fornecer os ovos seria fácil. Agora, fornecer o bacon, o porquinho que luta. Deixa quieto, né? Amém. São muitos envolvidos sem querer compromisso com o rei. São muitos envolvidos, sabe? E muitas vezes não querem compromisso. Sabe uma coisa que fala muito a respeito do nosso compromisso com o Senhor? É o nosso tempo, é a nossa pontualidade, sabe? É não deixar ninguém esperando. Eu sei que o culto começa de 5 horas. Eu disse: Senhor, isso vai doer. Eu sei que o culto começa de 5, mas eu saio de casa de 5:30. Você não vai conseguir chegar no horário, não é verdade? Sabe, gente? Sabe, existe... É algo que muitas vezes se diz, mas isso é simples, mas fala muito de quem você e eu somos. Muitas vezes queremos fazer apenas o que nos convém. Não, isso aqui dá para mim, pastor. Agora, para pintar a igreja, não conta comigo, não. Né? Isso aqui pode contar comigo que eu... Mas se for para limpar um mato, um sol quente desse, meus irmãos, o Senhor te chama. O Senhor me chama. O nosso compromisso cristão está totalmente ligado às atividades da igreja. Eu sei que essa talvez não seja uma palavra ideal que você gostaria de ouvir. Eu sei que essa palavra, às vezes, ela dá um sacode em você. Mas eu quero que você saiba que eu estou sendo sacudido desde o ano passado. Não é? Sabe, amados? Atividades da nossa igreja. E aqui eu pontuei alguns. Jardim de oração. Pare e pense. Quantas vezes vocês têm vindo, você mulher, ao jardim de oração? Opa! Não precisa se acusar. Talvez você não tenha vindo nenhuma vez. Não é verdade? Sabe? Mas entenda que existe um compromisso, não com o homem, mas com o Senhor. As mulheres desse lugar vêm aqui. Elas estão orando pela nossa vida, pela nossa comunidade. Eu sei que muitas trabalham. Eu sei que nem todas podem vir. Mas essa palavra é para quem? Para aquelas que podem vir e decidem ficar em casa. Não é? Então assim, ó, o meu compromisso, sabe, gira em torno das atividades da igreja. Vamos lá, todo o culto nós recebemos direções aqui sobre dízimos e oferta. 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque o seu homem é aquele que dá com... Sabe? Cada um contribua segundo propôs no seu... Amém? Sabe? Dizimar e ofertar revela muito do nosso coração. Temos, como eu disse, nós temos recebido muitas instruções. Sabe, você não vai ouvir aqui ninguém chegar e dizer, não. Você recebe instruções da parte de Deus a ser fiel. Amém? Amém? Porque Deus quer nos abençoar. Obra missionária no Buzeiro. Louvado seja Deus pelos nossos missionários. Louvado seja Deus pelo templo que está sendo erguido lá. Sabe, mas essa obra vai avançar e eu declaro em nome de Jesus que 2026 é o ano que aquela igreja será inaugurada. Amém? Mas isso, para isso acontecer, depende da minha e da tua fidelidade. Sabe? Você não pode ficar olhando a coisa acontecer e não dizer, eu quero ser o primeiro a participar. O missionário Silvano e a missionária Ivânia. Eu tinha anotado, mas eu disse, eu não vou falar não, mas eu vou. Sabe, gente, a gente, para eles aqui, a gente se comprometeu como igreja a dar uma oferta, um valor simbólico. E a gente começa até bem. A gente começa até bem.
mas do meio para frente o negócio vai desandando. Eu não vou nem perguntar a ele como é que está, porque a gente conversou um tempo atrás. Pare e pense, um dia eu me comprometi com essa obra e eu vou voltar a abençoar os meus irmãos. Amém? Outra coisa, né, é o serviço voluntário. Sabe, gente, ministérios de nossa igreja. Nós precisamos assumir compromisso. Nós precisamos ter responsabilidades. Entende? Louvado seja Deus por cada ministério. Sabe, nós tivemos uma experiência, eu coloquei aqui, fantástica. Né? Nós servimos no Revive Recife. E eu via, e assim como eu, totalmente cansado, mas totalmente empolgado para servir naquela obra. Sabe? Não porque é na Arena Pernambuco, que está bênção de Deus. Ei, teu campo missionário é aqui. Sabe? Você deve servir aqui também. Sim, foi bênção, vai ser bênção. E eu declaro que outras cruzadas virão e nós estaremos lá, amém? Sabe, falar só um pouquinho, né, a respeito da cruzada. Na terça-feira, eu pensando que eu mandava em mim mesmo, né? Eu disse, estou muito cansado, eu só vou no sábado. Olha, quando foi na terça-feira, um dia antes da cruzada, foi, né? Foi na quarta, né? O Senhor falou muito forte no meu coração. Estava tomando banho de 11 horas da noite, mais ou menos. O Senhor disse, você não é assim. Eita Deus. Aí eu liguei para o pastor, falei com o Mica, as inscrições para servir já estavam encerradas. Eu disse, e agora? Mas louvado seja Deus que o pastor conversou com o pastor Renato. Renato? Renato. E aí, gente, olha, mesmo cansado, mesmo a gente estava lá com a maior alegria, amém? Mesmo deixando a moto no estacionamento e andando uns 3, 4 quilômetros, né? Mas aí eu encontrei Cristiano no último dia. Eu estava deixando a moto, estava rodeando e entrando na frente da arena. Cristiano disse, é aqui onde Deus. Eu passei 3 dias andando 3 quilômetros, podia andar meio quilômetro. Digo, Jesus, mas foi bênção para a glória de Deus, né? Então, como igreja, nós servimos aqui, nós temos vários ministérios, ministério de dança, recepção, sonoplastia, ministério infantil, mídia, desenho profético, louvor. Gente, o teu serviço para o Senhor não é vão, amém? Sabe, você que faz parte de algum ministério, e você que deseja fazer, eu quero dizer a vocês que as vagas estão abertas. Porque no reino de Deus não tem falta de serviço, não. Você entende? Não tem falta de serviço no reino de Deus. Não é verdade? Então, são vários ministérios. Onde é que eu estou aqui, Jesus? Será que... Calma que eu me perdi. Eu vou chegar em nome de Jesus. São vários ministérios, né? Desenho, não. E muitas vezes nós estamos inseridos no ministério, mas muitas vezes nós não estamos comprometidos com a obra. Sabe, amado, eu escrevi algumas coisas aqui. Muitas vezes não estamos assumindo responsabilidades com o nosso ministério. Às vezes estamos escalados em cima da hora. Não é verdade? Não vou poder. A verdade é que você já sabia há muito tempo, mas você deixa para cima. Sabe? E aí o teu líder vai procurar ver se consegue alguém. Precisamos ser responsáveis. Sabe? Imagina, não vou porque vai chegar uma visita na minha casa. Não vou poder ir porque são tantas. Aí eu coloquei até aqui. Imagina o pastor dizendo, olha pastor, eu coloquei aqui, viu? Hoje não vou ao culto, porque vou assistir a minha série favorita. Certamente você iria se escandalizar, não é verdade? Mas por que muitas vezes nós fazemos isso? Será que o peso maior é sobre a vida dos nossos pastores?
Não, gente, cada um de nós temos uma responsabilidade nesse lugar, amém? Sabe, meus irmãos, existe um chamado específico para cada um de nós. Nós devemos ser cristãos comprometidos com a obra de Deus. O meu comprometimento gera em mim responsabilidades. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Gostaria de convidar o Ministério do Louvor. O Senhor nos chama a viver um novo tempo como igreja. O Senhor nos chama a viver um ano onde nós iremos nos comprometer cada vez mais com a obra do Senhor. O Senhor nos chama a cuidar da nossa casa, da nossa família. O Senhor, Ele nos chama para que assim nós possamos não ser indiferentes diante da nossa comunidade. Vidas vão ser alcançadas através de nós, mas para isso nós precisamos nos impor. Precisamos assumir o nosso papel de servos. Nós somos chamados ao comprometimento. Normal é aquilo que está de acordo com as normas de Deus. Porque os campos estão brancos para o Evangelho. Nós precisamos fazer a vontade de Deus e assim assumir o nosso compromisso com a obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.